Fala, guardião, tudo bem? Aula 3 da quarta apostila do quarto bimestre. Fiquem com a gente até o final dessas aulas, porque eu prometo para vocês que na próxima semana haverá uma surpresa que com certeza vocês vão gostar. Lembrem bem, tem uma surpresa semana que vem. Alguma mudança aqui nas nossas aulas que vai agradar vocês com certeza. Beleza? É uma surpresa, quase que eu falo qual é a surpresa, mas é uma surpresa de coração para vocês. Nesse treinamento 3, eu vou começar pelo versículo para memorizar, tá? Hashtag para memorizar. Eu sei que vocês já estão num lugar tranquilo, sem distrações, beleza? E eu sei também que vocês sempre oram antes de cada lição, pedindo a Deus que ilumine o coração e dê discernimento à mente. Né? Que o Espírito Santo diga aquilo que é da vontade do Senhor ao coração de vocês. Isaías 64, 6. Vou abrir aqui na minha Bíblia física, tá? Para eu não fazer diferente daquilo que a gente pede para vocês fazerem. Senão vocês me veem aqui lendo no celular e falam, se o tio pode ler no celular, eu também posso. Não, vamos ler na Bíblia física, porque é muito bom ter a palavra assim, ó, palavra física, sentir o cheiro do livro, tá aqui, ler sem notificação, sem distração, sem ter que se preocupar com bateria acabando, sem atrapalhar a vista também, porque se você passa muito tempo vendo em tela assim, também pode... Inclusive, se vocês estão tendo aulas online, assim, o dia todo, eu recomendo fazer alguns intervalos, né? É bom ter uns intervalos para não ficar o dia todo na frente da tela, porque isso faz mal para a vista. Então, agora, lendo na Bíblia física, sem fazer mal para a vista, Isaías 64, Antigo Testamento, praticamente no meio da Bíblia um pouco depois de Salmos, Provérbios, o primeiro dos profetas maiores, né, da Bíblia, que chamam profetas maiores, é uma divisão da Bíblia. Isaías fica depois de Cantares de Salomão, depois de Eclesiastes, depois de Provérbios. Diz assim, 64, 6. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Eu preciso explicar o que é esse trapos de imundos aqui para vocês. Aqui na apostila também está trapo imundo. Ele continua assim, murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades. Iniquidades são pecados, tá? Porque equidade é a prática da justiça, é ser equânimo. E iniquidade é a prática daquilo que é injusto, é errado. Nossas iniquidades nos levam para longe. Trapos imundos, o que são? Segundo o termo hebraico utilizado aqui no versículo, esse trapo de imundície, ou trapo imundo, fazia alusão aos paninhos, que é até uma coisa assim bem rústica naquela época, mas eu acho que eu posso explicar para vocês, vocês têm idade suficiente para entender, que as mulheres usavam para limpar a sua menstruação. Então, porque antigamente não existia absorvente. Eu acredito que as meninas saibam que é absorvente, os meninos também. Então, eram coisas assim, é como se fossem, se eu fizer a comparação, papéis higiênicos sujos. Como se a gente pegasse aquele lixo do banheiro, aquele que está cheio de papel higiênico sujo, nojento, né? E falasse comparasse os nossos pecados com isso. Dizendo assim, e aqui o povo está dizendo para Deus, né? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, ou seja, aquilo que a gente acha que é justo perante os nossos olhos, eles se parecem como trapos imundos, se parece com aquele papel higiênico sujo, parece como coisas anti-higiênicas. Então, o que a gente está querendo, o que o versículo passa para a gente? Que quando tentamos demonstrar justiça pelo nosso merecimento pessoal, quando nos esforçamos e não nos fiamos, não confiamos na graça de Deus apenas, nós produzimos atos que não passam de coisas sujas, que não passam de papel higiênico jogado no lixo, que para Deus aquilo não tem valor no sentido que a gente quer passar. O que então tem valor para Deus como justiça? Na verdade, só para explicar melhor, que a gente, nas lições passadas, aprendeu o quê?
todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, que Jesus veio como justificação dos nossos pecados, não porque nós mereçamos, porque por merecimento ninguém merece nada. No segundo treinamento, nós aprendemos que a consequência inevitável do pecado é a morte, é a condenação. O pecado é como se fosse um bolo de cocô, né? Que a gente vê, parece bonito, mas quando vai experimentar é uma porcaria. E outra comparação, não sei se vocês já ficaram sabendo também, de golpes que os criminosos dão simulando sites falsos na internet. A pessoa entra no site achando que é o site do banco, aí ela insere os dados assim, bancários, a senha do cartão de crédito e os criminosos vão lá e roubam. Por isso é muito importante que vocês prestem atenção no site que vocês acessam, tomem muito cuidado na internet, porque a internet é cheia de golpistas. São pessoas que vendem produtos muito mais baratos do que o normal, as pessoas veem aquilo e se sentem tentadas, igual acontece com o pecado, vão lá e compram ou inserem suas informações e entregam para golpistas, criminosos. Assim, a vida é cheia de enganos. Isso é normal, infelizmente, o mundo é entregue ao pecado. E essa situação ilustra bem o que acontece na nossa vida com as ofertas, as tentações de pecados. Que a gente tem a tentação de mentir, tem a tentação de desobedecer, acha que isso vai fazer bem, porque parece real, igual o site lá do criminoso, mas quando a gente se envolve com aquilo, percebe que aquilo leva a sofrimento, leva a dor, ou, como no site do criminoso, leva a roubo, né? As pessoas roubam dinheiro da gente. Como esses sites assim falsos, nós percebemos que o pecado leva a consequências negativas. Aí a resposta que poderia termos diante disso é de que deveríamos então tentarmos ser pessoas bondosas por conta própria. Eu não vou pecar, mas eu vou me tornar uma pessoa perfeita, sem pedir o auxílio do arrependimento e da salvação de Jesus. Tentar por nossa própria força sermos melhores. E aí nós vimos aqui em Isaías 64 que isso não passa de trapos de imundície. Para Deus isso não tem valor, porque na verdade é um esforço vão, um esforço de nós tentarmos sermos melhores só por nossa própria conta, não leva à salvação, porque a salvação não vem por meio das boas obras. Isso é algo importante para fixar no treinamento de vocês. Boas obras por si só, fazer o bem, ser uma pessoa simplesmente bondosa, uma pessoa iluminada, uma pessoa da paz, não é suficiente para levar a pessoa à salvação eterna. Isso não é visto para Deus como suficiente para afastar a justiça divina que determina que o pecador deva ser condenado e deva morrer. Morrer tanto na vida como morte espiritual, quanto depois que morrer, passar a eternidade em morte eterna, no inferno, né? Como a gente bem sabe. Então, já que a nossa justiça pessoal é diferente da justiça de Deus, quando tentamos nos justificarmos, não adianta, o nosso esforço pessoal é insuficiente para a salvação própria, o que devemos fazer? Com isso, vamos lá em Romanos 5, versículo 20. Novo Testamento agora, depois dos Evangelhos, depois de Atos. Romanos 5, 20, começa a nossa leitura. Romanos 5, 20 diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, porque antes as pessoas não tinham consciência do que algumas coisas que elas faziam era errado e faria mal para elas mesmas. À medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, porque aí o perdão de Deus é proporcional ao pecado para cobri-lo totalmente. O que é graça? Graça é perdão, tá? Graça não é ficar dando risada. Graça é nesse sentido aqui, graça é o perdão, é o coração de Deus movido em favor do homem, apesar dele não merecer. Graça é um dom gratuito de Deus para a nossa vida. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus. Então, nós somos feitos justos por nosso próprio esforço?
nosso próprio merecimento, as nossas próprias boas obras? Não, de maneira nenhuma. O que nos declara justos diante de Deus é a graça, é o perdão, que vem como? Diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a gente viu que a graça se manifesta mediante a fé. Lembra que a gente viu lá naquele trecho de Romanos, que dizia assim que somos justificados pela fé? Aí aqui diz assim, diante disso, já que tem graça e perdão para cobrir todos os nossos pecados, então basta ter fé, eu estou perdoado, eu vou passar a pecar mais? Que aí tem inclusive um raciocínio muito errado. Eu pensava às vezes assim, quando tinha a idade de vocês, de que, eu vou pecar aqui, mas eu sei que depois eu vou me arrepender e pedir perdão e Deus vai me perdoar. Aí a gente acha que esse tipo de raciocínio assim pega... a gente está sendo esperto, né? Peguei Paulo, quando ele escreveu isso. Ele disse, já que a graça abunda e cobre todos os pecados, então eu vou pecar, porque depois vai vir a graça. Então, quanto mais eu pecar, mais Deus vai me perdoar, mais perdão. Eu vou viver uma vida cheia de perdão. Olha só o que Paulo diz ali em Romanos 6:1. Continuando aqui, já no capítulo seguinte. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não, ele diz, de maneira nenhuma. Ele coloca bem enfático, de forma alguma. Vocês estão doidos? Que isso? Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós podemos viver uma nova vida. Então, é importante que a gente não desperdice, não tire o valor dessa graça, como está bem claro também no mesmo capítulo de Romanos 6, versículos 14 a 18, que dizem assim, o pecado não é mais seu senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Pois ser escravos do pecado que conduz à morte, podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Agora eu vou fazer um resumão dos últimos 3 lições, porque semana que vem vai ser um pouco diferente, vai ter uma surpresa para vocês, é de que todos pecamos. Diante da justiça de Deus, todos somos condenados. Mas Deus mandou Jesus para nos justificar. E ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele foi justificador. Ou seja, Ele foi perdoador e nos limpou. A consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é ruim. Infelizmente, o pecado aparenta ser mais bonito, tem uma aparência melhor do que as outras coisas que são santas e corretas. Mas a consequência é ruim e a gente deve fugir do pecado. E por fim, como podemos ser salvos diante de uma vida repleta de pecado? E por fim, como podemos ser salvos já que todos nós pecamos e estamos condenados? Por meio da fé, somos justificados e essa fé e esse perdão se dá após o nosso arrependimento. E a graça de Deus, como vimos, encobre todo o pecado. Por isso vamos pecar ainda mais, já que Deus vai vir com a graça depois e cobrir todo o pecado? De maneira nenhuma. Nós vamos escolher seguir aqui, vamos obedecer a Deus, que conduz a vida de justiça. Porque se continuarmos pecando, nós seremos escravos do pecado e seremos conduzidos à morte. Por fim, queria que vocês, depois dessas 3 lições, lessem em casa, como tarefa de casa, os capítulos 5 a 8, 5, 6, 7 e 8 de Romanos. Eles são bem complexos, mas o que vocês conseguirem extrair desses capítulos já está ótimo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês, beleza? Valeu, pessoal! Surpresa a próxima aula, hein? Estejam aqui. Valeu!